Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de nuestro segmento Stone Ahora. Yo soy tu amigo Torrego, estamos aquí en Esto TV y el día de hoy, como siempre en Stone Ahora, nuestro gran amigo Ale Viana. Tudo bom? Tudo bom, Torrego, tudo ótimo. Prazer de novo estar aqui. Né? Você Virou percebe minha que eu segunda faço casa. até uma pausa para falar o teu nome. Não, você respira, você faz uma Respiro, coisa... E isso joga uma responsabilidade. Lógico, já falei isso para você. Lógico. E hoje temos um tema mundialmente importantíssimo para tratar, para entender y para colocarnos, ser empáticos y colocarnos los zapatos de las personas. Vamos a hablar sobre vitiligio, que seria o vitiligo. Vitiligo, exatamente, uma doença de pele. E, na verdade, eu gosto sempre de falar o porquê que a gente traz o tema. Esse tema especificamente é justamente em virtude de uma paciente, há pouco tempo, que iniciou o tratamento, e ela falou, Ale, isso é muito pouco falado. E eu falei, é verdade, né? A gente só aponta, a gente vê tal, mas a gente não dá importância e efetivamente muita gente não sabe de onde vem, por que vem e tem um fundo emocional que deve ser falado, a gente não deve ignorar. Eu acredito que não seja simplesmente o fato de ter uma, não sei se seja precisamente uma doença ou seja uma deficiência na pigmentação da pele. O que é? É uma doença, porque ela entra no Código Internacional de Doenças, no CID, então é considerada uma doença. Claro, eu não vou me aprofundar na parte fisiológica, porque a melhor pessoa do mundo seria uma dermatologista. Vou focar a parte psicológica. Primeiro, importante esclarecer que não há ainda nenhum estudo conclusivo, tá? Então não há que, olha, vitiligo dá-se por causa disso. Existem algumas hipóteses. As hipóteses mais emergentes é que, de repente, vem dentro de um problema genético, em algum momento da sua vida aflora, e tem uma outra vertente, que é a que eu vou abordar mais, que é a vertente emocional, que você tem Também pode gerar? Sim, Torrego, eu vou te falar uma coisa que vai ser bem simples de entender, né? E não só o vitiligo, várias outras comorbidades, mas vitiligo especificamente. Vamos pensar o seguinte, nós estamos aqui conversando tal, aí de repente a gente ouve alguém chorando. Dentro da nossa cultura e da maioria das culturas, o choro transmite algo negativo, né? Mas isso foi aprendido, a gente não pode esquecer disso. Então nós ouvimos uma informação, o cérebro interpreta e a partir daí você é bombardeado por várias reações químicas. Então vamos imaginar que é como se fosse uma engrenagem mesmo, que está lá trabalhando certinho e de repente por causa desta palavra, dessa frase negativa, ela sofre um choque. E a partir desse choque você tem várias reações bioquímicas. Dentro dessas reações, inúmeros problemas podem ocorrer. A maior linha de pesquisa diz que o vitiligo tem esse link emocional porque a pessoa nasce com a predisposição, e com o sistema imunológico baixo através do estresse ou da tristeza e eventualmente da ansiedade, ela aflora. Então ataca-se por causa disso, tá? Como eu falei, não é conclusivo, mas ataca-se por causa disso. Mira nada más, eso sí que no me la sabía. Yo pensé que era una situación simplemente genética y yo conozco varias personas, algunas de ellas muy cercanas, que lo padecen. No tengo mucho el entendimiento de aquellas personas que ven a este padecimiento como una situación de peligro o de aberración, y es una palabra muy fuerte la que utilicé, por ende, yo percibo que en los comentarios la tía de un amigo, por ejemplo, está ya completamente al color de tu camisa, por así decir, porque ella se hizo el tratamiento para ya, o sea, el vitiligo ya estaba, entonces comenzó a tomar un tratamiento para despigmentar completamente. La sobrina de este amigo también, por ejemplo, ella tiene, por parte de otra familia, ella tiene y padece también de vitiligo. Ha causado algunas, ha tenido y ha pasado por algunas decepciones porque ha sido, ¿cómo decirlo?,
mantenida a um lado porque há preconceito, porque existe o racismo, porque existem mil coisas. Aí eu tive também uma funcionária em casa que tinha, e para mim era o mais normal ver a menina com o rosto com algumas manchinhas. Aliás, eu nunca falei com ela de nada, até que um dia ela chegou muito brava mesmo. E daí eu comecei a conversar com ela e ela me contou toda a sua história. E ela dizia que ela tinha estudado para ser enfermeira, porém não contratavam ela por ter vitilígio. E não só isso, falavam na cara dura para ela. Ou seja, imagina, então para mim isso é mais doente aquele que que rejeita as pessoas com um padecimento que não tem nada a ver, que não é contagioso, que não é absolutamente nada, do que a própria pessoa que está padecendo. Como entender essas pessoas, como ajudar a que essas pessoas consigam levar uma vida mais tranquila de nossa parte, e como fazer entender aquelas pessoas que não entendem essa doença e parem de ser, desculpa a palavra, mas imbecis. Sim, ignorantes da informação. Né? Você sabe que, antes de responder a sua pergunta, tem uma outra situação também que causa um sofrimento enorme. Muitas vezes a perda da própria identidade. Porque imagina, a pessoa está acostumada com a fisionomia X. E aí, de repente, a fisionomia da pessoa vai mudando para XY. E toda aquela fisionomia é acompanhada também com uma alteração leve do tônus facial. E aquilo também causa um choque. Então, claro, tem a tristeza, tem toda a situação de se sentir julgada, se sentir diferente, mas tem uma questão também profunda de perda de identidade. Qual o grande risco? Toda essa situação, se não for trabalhada, se não for por uma sala de terapia, por exemplo, ela vai fatalmente, a não ser que a pessoa tenha muita força, ela vai fatalmente levar a uma depressão. E essa depressão alimenta exatamente o ciclo que eu iniciei, que o sistema imunológico fica baixo, e aí a pessoa vai ter vitiligo mais ainda exacerbado durante um período, ou tem pessoas que iniciam um tratamento dermatológico, mas não tratam aqui dentro o chipzinho, e aí consegue estagnar por um período, aí finaliza o tratamento dermatológico e vem mais forte ainda. Então é muito importante que a pessoa, primeiro, ela passa por um processo de aceitação da situação, que não é fácil, não estou subestimando a dor, mas é importante lembrar que uma pessoa ela não é só feita dessa casca aqui, né, meu amigo? Não. É que nem eu vou falar que eu já brinquei algumas vezes aqui com você. Adoraria ter 1,89, 1,95, até errei o seu, você ficou bravo comigo, lembro disso. Eu tenho 1,73, então assim, deixa eu valorizar as coisas boas que eu tenho, né? Então isso seria importante, esse processo da pessoa que não é fácil. Por isso que eu sempre digo buscar uma ajuda. Para as pessoas que recriminam, Torrego, se as pessoas imaginassem o quanto o preconceito faz mal para quem recebe aquele movimento, aquela energia, enfim, qualquer título que nós quisermos dar, porque às vezes a pessoa faz uma brincadeira e não tem a dimensão do estrago daquela brincadeira. Porque eu tenho essa dimensão, eu trabalho o sofrimento. E às vezes a pessoa que sofre a rejeição, que sofre um comentário, ela apenas dá uma risadinha e fala... E lá dentro foi destrutivo aquele comentário. Acho que está mais na hora da gente voltar a valorizar o ser, a pessoa, o conteúdo, o contexto que ela tem, e parar com os estigmas, né? Então, assim, eu só recebo em casa a pessoa que tem o carro tal, ou só aquela pessoa é bela, ou aquela pessoa é defeituosa. Para com isso, né? Eu acho que a gente evoluiu. Quando eu ouço isso, o meu equilíbrio psicológico... eu prefiro que você continue falando para eu voltar ao meu eixo. Não, pero sí, es una situación muy compleja, porque estamos hablando de la aceptación social, de la autoaceptación, de la aceptación familiar. Me ha tocado hasta escuchar familias que se sienten con vergüenza de esos miembros que tienen vitiligio. Y para mí es, ¿qué cabeza la tuya? O sea, ¿de qué me estás hablando? Cualquier tipo de preconceito, qualquer tipo de julgamento para com outra pessoa, seja da índole que seja, é absurdo. Não faz e não tem cabimento. Não faz sentido e não tem cabimento. Porém, às vezes os próprios membros da família são os mais cruéis. E são os que fazem mais bullying e são os que chegam a ser mais ofensivos
com essas pessoas, mais do que as pessoas que estão fora da nossa família. Posso Então, daí você diz, como assim? Eu vou te ilustrar com um caso bem interessante que vem ao encontro do que você está falando. Uma criança de 7 anos, que começou com uma manchinha de pele aqui, né? Aí, na época eu tinha contato, uma manchinha aqui. A mãe levou ao dermatologista, descobriu que era vitiligo e essa mãe desesperou-se. E toda essa ansiedade, essa angústia da mãe, Torrego, passou direto para a criança. E o que aconteceu em pouco tempo? Aquele vitiligo explodiu pelo corpo inteiro, ele apareceu no corpo inteiro. Então, é o que você está falando, dentro da família, às vezes não é por mal, quero destacar, porque a mãe sofre, né? Lógico. A mãe idealiza o filho padrão. Mas dentro da família pode ter o bullying, pode ter o comentário ou até essa ansiedade exacerbada. Tem pessoas até que falam, mas criança não sente. Meu amigo, criança sente Lógico. tudo. Criança se deprime, pessoal. Criança tem ansiedade, criança tem pânico. E eu falo por atendimento. Tem tudo isso. Quando dizem que criança é alienada, que não percebe, é um grande engano. Não, sabes que vou falar de um caso personal. O sea, eu tenho uma mancha, literal, um lunar blanco en la pierna, de aquí hasta acá, que son varias manchitas. De ahí siempre me llevaban al médico para ver si no era vitiligo. Pero era como una cosa de, pues vamos a ver qué es, ¿no? Porque además, pues soy más blanquinho. De aí me levavam no médico e não era nada. O próprio médico falou, não, você fez uma coisa, é uma pinta, só que a dele não é escura, é branca. E pronto. Porém, são assim como que pequenos, como se fosse... Sardas. Essas sardas que saem pelo sol, branca, entendeu? Mas eles achavam que poderia ser vitiligo e ficaram em algum ponto até preocupados e nada a ver. Agora, se eu me lembro que sendo uma coisa que foi, graças a Deus, não era absolutamente nada, era simplesmente um lunar, era uma pinta e pronto. Agora imagina aqueles que sim são, como você diz, a mãe que vê o filho com uma manchinha branca, de pronto encontra-se com a realidade de que é vitiligo, e então vai mais longe e gera na criança, vai injetando essa ansiedade, esse estresse, esse não vão te aceitar, não vão gostar de você. Às vezes a gente não fala absolutamente nada para as pessoas, porém corporalmente a gente já coloca e injeta rejeitar a pessoa, sentir que essa pessoa vai me comprometer enquanto a minha saúde, tipo, vai dar a mão de uma pessoa assim, ficar assim, será que eu vou dar a mão ou não? Não é uma doença em si que seja transmitível nem pelo tato, nem por absolutamente nada. Ou seja, por isso que eu te falo, é uma doença ou é simplesmente uma degeneração genética? Não é uma doença, não se pode protocolar isso, mas assim, é muito importante, primeiro, a gente, em relação a tudo, né, em relação às diferenças, a gente aprender a lidar melhor com isso, né? Eu trouxe o vitiligo de tema hoje, Torrego, justamente por ter uma paciente que sofreu com isso, que ouve-se pouco falar nisso, e é até importante, ouve-se pouco. Milhões de pessoas no mundo. 2% da população mundial. Uou. É gente demais, 2% muito. E não se toca nesse assunto. Então, assim, é muito importante a gente trazer à tona, é importante a gente colocar a informação para você de que não é transmissível, como você falou. É importante a gente colocar para você que essa pessoa sendo rejeitada só vai potencializar o problema dela. E uma coisa que eu estou muito feliz, a área médica, que há algumas décadas atrás ignorava um pouco a questão emocional, infelizmente, hoje trabalha na parceria. Então é muito bacana você ver uma dermatologista ligando para um profissional da minha área e falando, amigo, nós temos um trabalho aqui em conjunto, porque este é o trabalho que vai ter um bom resultado para o vitiligo. E o acolhimento, né? O acolhimento, como você falou, acolhimento família, parceiro, isso é tudo. Lógico, porque realmente é uma situação de vida que muda a pessoa que está padecendo, porém, qualquer outra pessoa que esteja ou que a gente tenha no redor, não acontece absolutamente nada. Aliás, que eu saiba, muitas vezes, nem os filhos de pessoas que padecem e que têm vitiligo nascem com essa tendência, nem com essa, sei lá, não sei, por isso que eu te falo, não posso dizer
doença, não posso dizer degeneração genética, não posso dizer, é simplesmente uma despigmentação da pele e pronto. É muito trabalho, não só entrar nos sapatos das pessoas, compreendê-las, reforçar essa autoestima, ajudá-las a entenderem que isso aí não faz diferença nenhuma com outro ser humano, sino, além de tudo, trabalhar as mentes de todas aquelas outras pessoas que estão ao redor e que chegam a ser tão ignorantes que, aliás, são muito mais virais, muito mais contagiosos do que o próprio vitilígio. Perfeito. Essas pessoas, você falou muito bem, para mim, são muito mais doentes do que uma pessoa que tem o vitiligo, sem dúvida nenhuma, Torrego. O que você diria neste momento para as pessoas que têm vitiligo no mundo inteiro e que querem escutar por parte do nosso grande amigo Aleviana? Eu vou reiterar uma palavra rápida que eu dei no meio dessa entrevista hoje. Importante você lembrar que você é muito mais do que aquelas manchas que apareceram na sua pele. Importante lembrar que hoje, dentro da área cosmética, para quem assim tem muita dificuldade em lidar com aquilo, você tem um leque de opções para eventualmente disfarçar se você não está conseguindo evoluir nesse aspecto. E eu entendo a sua dor, não estou te subestimando. Então assim, pensa quantas qualidades você tem para algumas manchas da sua pele tirar a tua alegria, tirar a sua vida. E a mensagem também para quem não tem e para quem julga. Nunca subestime a dor do outro. Porque você pode fazer uma brincadeira e falar, não, uma manchinha, tal, eu brinco, eu tenho liberdade. Não subestime, porque para você, o que é uma brincadeira, para o outro, pode ser destrutivo, pode destruir a autoestima. Uma vez eu coloquei no meu Instagram, e por aí aqueles que estão me seguindo vão ver, e espero me lembrar direto da frase, porém diz, as brincadeiras que machucam no outro não são brincadeiras. Perfeito. Ou seja, a gente tem que estar cientes da força que tem nas nossas palavras e quanto que a gente pode influenciar em positivo ou negativo em qualquer outra pessoa, seja um ser amado, seja um vizinho, seja uma pessoa que a gente conhece, seja alguém da rua que a gente nunca mais vai ver. A gente não tem por que ter esse preconceito ante nada, independentemente, hoje falamos de um tema muito específico que é o vitilígio, porém, estamos falando de qualquer outra coisa. Não se esqueçam que muitas vezes, e como falei, é muito mais viral aquilo que não se vê do que aquilo que se vê. Usamos a mesma quantidade de músculos para falar bem ou para falar mal. Sim. Por que insistir em falar mal, né? Exatamente. E ao mesmo tempo, a energia desgastada. Exato, para você e para o outro, né? Esto TV, el eco de tu voz más allá de las fronteras. E agora sim que, neste momento, estou na hora do toque que cura. Estou na hora de me sentir querido e de me sentir que valemos e que somos tudo aquilo que a gente sempre sonhou. Mandamos um forte abraço.